Eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje estamos gravando aqui diretamente do terreiro. Olha que delícia! Então, para aqueles que têm curiosidade, queria saber como é que é o nosso terreiro, esse aqui é o nosso terreiro. Aqui é a Casa de Oração Pai Oxalá. Seja muito bem-vindo à nossa casa de axé. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum preparamos o capítulo 16 do nosso quarto livro. Hoje nós vamos falar sobre o pão de Ogum, a bênção dos pães. Mas, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria de deixar claro que isto que nós estamos estudando aqui é a nossa opinião. É a opinião da Casa de Oração Pai Oxalá. É a opinião dos filhos da Casa de Oração Pai Oxalá. É a opinião dos nossos estudos, os estudos que nós fazemos. E caso o seu Pai no Santo não concorde com isso, caso o seu Pai no Santo tenha uma opinião divergente da nossa, ele está correto, ok? Ele está correto. Mas por que eu falo isso? Toda live eu gosto de deixar bem claro. O seu Pai no Santo, ele é responsável pela sua coroa. Ele é responsável pelo terreiro ao qual ele dirige. Por isso que ele é dirigente. Então, o que ele fala, faça. Faça. Ele sabe o que fala. Vamos lá então. Pão de Ogum. Para começar o nosso encontro, eu gostaria de dizer uma coisa. Ele tomou o pão, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, e este é o meu corpo, que é dado a vós. A seguir, ele tomou o cálice, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Palavras de Jesus na última ceia, que até hoje, mesmo passado 2000 anos, é lembrado como fonte de alimento do corpo físico e do corpo espiritual. Um gesto com muitos símbolos, um gesto com muita devoção, um gesto com muita entrega do próprio amor de Deus pelos seus filhos. Representa a comunhão do homem com Deus. Pão, vinho, criado pelo homem há milhares de anos, que tem como finalidade alimentar o corpo, que tem como finalidade alimentar os filhos, e que neste exato evento simboliza o corpo e o sangue de Jesus, Filho de Deus, que alimenta e sustenta a alma. Qual a representação desta passagem bíblica na vida de um umbandista? Antes de tudo, temos que entender que nossa Umbanda é uma religião de braços abertos, sem preconceito, sem medo. Nada temos contra qualquer religião.
amamos todos assim como amamos aos nossos orixás nos amam. Vamos encontrar em todas as escrituras, em todas as religiões, uma única só diretriz: o amor, o puro e verdadeiro amor de Deus, amor de Olorum, amor de sangue. Vamos encontrar o puro e o único e verdadeiro amor, o amor do Criador. Quando ouvimos essa passagem, temos a certeza que estamos tratando do amor de Jesus, aonde se coloca a sua própria personalidade como o alimento da fé, com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Mas será que conhecemos um orixá que tem esta mesma ligação com a fé? Sim, temos, meus irmãos, nosso Pai Oxalá, sustentador do trono da fé. Esse é um dos motivos que no sincretismo Oxalá está ligado a Jesus Cristo, porque ambos são sustentadores da fé. Como fazemos sempre, vamos nos aprofundar um pouco mais e levar esse assunto um pouco além. Vamos ver como fica na visão da Umbanda e na visão do Candomblé esta situação do pão bento. Quando se fala em bênção dos pães, estamos diretamente voltados ao Santo Antônio, que nas terras baianas é sincretizado na figura do orixá Ogum, sendo que em São Paulo, no sincretismo, Ogum é representado por São Jorge. É importante ressaltar que o sincretismo religioso pode variar, em suas interpretações, em suas práticas, de acordo com as diferentes escolas umbandistas que existem, e também diferente região e época, para outros países, para outros locais, como por exemplo, Santo Antônio, em São Paulo, não é Ogum, mas na Bahia, Santo Antônio é Ogum. Então, mudou-se a região pode se mudar também o sincretismo. Vamos ver também, em algumas literaturas, Santo Antônio de Pemba. Ué, mas a Igreja Católica, esse nome não aparece, esse nome não existe. É uma nomenclatura própria da Umbanda e de demais cultos aí, afro-brasileiros. Mas temos uma referência de leis de Pemba e pode ter sido uma adaptação de Santo Antônio de Pádua. Isto mesmo, que é a cidade onde o português Fernando de Bulhões, lembra que eu disse que ia falar sobre Fernando de Bulhões? Aí, olha quem era Fernando de Bulhões. O português Fernando de Bulhões, ele morreu e foi sepultado na cidade de Pádua. E depois de beatificado, ele passou a ser chamado de Santo Antônio de Pádua. Por isso que na Umbanda se fala Santo Antônio de Pemba, que na Bahia é representado pela figura do orixá Ogum. Para os católicos,
o pão de Santo Antônio remonta a um fato curioso. Antônio alimentava os pobres e os doentes com os pães do convento aonde ele morava. E estes que eram alimentados, por sua vez, alegavam ficar curado dos seus males. E ficavam curados ao comer o pão. Comovia tanto com a pobreza que Antônio, certa vez, distribuiu aos pobres ali daquela região todo o pão do convento. Todo o pão que lá eles tinham. O frade, padeiro, ficou em apuros quando, na hora da refeição, percebeu que os frades não tinham o que comer, não havia mais pão. Ele ia falar o quê? Que os pães tinham sido roubados? Antônio foi contar ao santo o ocorrido. Este mandou então que verificasse melhor, desse uma olhadinha o lugar aonde ele tinha deixado os pães. O irmão padeiro voltou estupefato e alegre. Os cestos estavam transbordando de pães, tanto que foram assim distribuídos aos frades e a todos os pobres ao redor do convento. Até hoje, a devoção popular do pãozinho de Santo Antônio é colocado pelos fiéis nos sacos de farinha. Coloca-se o pão ali no saco de farinha. Com a fé que assim eles o têm, nunca lhes faltará o que comer. É um símbolo que se estendeu ao Pai Ogum. A história nos conta também que o pão distribuído aos pobres é uma tradição iniciada pelos frades a partir de outro milagre atribuído a Santo Antônio. O de uma mãe que promete, após o seu filho ser salvo de um afogamento, que ela iria doar o peso dele em farinha para que fosse feito pães e distribuído aos filhos daquela igreja. O pão, sem dúvida nenhuma, é o alimento que nos mantém vivos. Somos chamados a ser sementes da terra, fermento que cresce por si só. Afinal de contas, nós evoluímos, nós crescemos. Então somos este fermento que evolui, que cresce por nós mesmos. Não dependemos de ninguém. Se nós quisermos, nós somos capazes de evoluir. Bem como, se não quisermos, também ficaremos estagnados. É comum nos terreiros de Umbanda, nos terreiros, nos ilês de Candomblé, a presença do pão de Ogum nas festividades deste grande orixá, podendo ser agregado ao inhame ou cará, que é o pão natural. Mas qual a ligação de Ogum com os pães? De acordo com relatos, o ato de rodar o pão de Ogum seria por conta de uma promessa do Babalorixá Valdomiro de Xangô, mais conhecido como Pai Baiano. Pai Baiano era devoto de Santo Antônio. Teria feito uma promessa ao seu santo protetor de que iria distribuir
o pão aos pobres e escolheu para isso a celebração de Pai Ogum, Patacori. Originalmente, a base de trigo, o pão de Santo Antônio, passou a integrar, esta farinha passou a fazer parte, junto com o inhame, alimento votivo do Pai Ogum, preparado nas casas de candomblé. O alimento é assado em forno e é depositado em cestos, todo ornamentado com mariô, e é levado à sala pelo orixá. Embora a maioria das imagens de Santo Antônio não tragam este símbolo, não traga o pão, existe um relato que na igreja de Santa Luzia no Castelo, que fica lá no Rio de Janeiro, existe lá no fundo uma estátua de Santo Antônio, e essa estátua tem sobre o seu braço esquerdo o livro dos evangelhos, com o menino Deus sentado sobre o livro, segurando um cesto repleto de pães, enquanto Santo Antônio, com a mão direita, oferece os pães a alguém. Em se tratando de mitologia dos orixás, Ogum é o orixá que possibilitou o cultivo contínuo da terra para o mesmo lugar. Foi ele, o Senhor Ogum, o ferreiro que fabricou as ferramentas para que isso pudesse acontecer. Foi o Pai Ogum que fabricou as enxadas. Foi Pai Ogum que fabricou o próprio arado. Assim, a produção pôde aumentar muito e muito e muito e muito, porque se plantava com a mão, semente a semente, a partir das ferramentas criadas pelo ferreiro Pai Ogum. As sementes passaram a ser plantadas de forma abundante, de forma coletiva. Então, o tempo que se levava para plantar 10 sementes, ele plantava 1000, porque plantava de uma vez só. Dava mais eficiência ao trabalho do homem, proporcionando assim, de forma mais rápida, o plantio das sementes. Sendo assim, além de não faltar alimento, puderam também surgir as grandes civilizações, uma vez que Pai Ogum é responsável pelo surgimento das civilizações, pois sem a ferrovia fica difícil manter uma civilização. Pai Ogum, dono das ferrovias, dono da tecnologia, patrono dos ferramenteiros, então pôde, com sua graça, produzir esta benesse para toda a humanidade, para toda a civilização. Ogum ensinou os homens a produção do alimento, dando-lhe o segredo da colheita, tornando assim, sendo o patrono da agricultura. Ensinou a forjar o ferro. Por tudo isso, foi aclamado Rei do Irê, o Onoirê. Assim, a promessa se tornou uma tradição. Ainda que não seja um rito obrigatório, o pão de Ogum é sempre esperado nos terreiros de Umbanda e nos ilês de Candomblé. E os fiéis
destas comunidades, desses terreiros, destes ilês, ainda mantém o pão nas latas de mantimentos. Muitos terreiros de candomblé e de umbanda atribuem pães aos seus fiéis nos dias de São Jorge e Santo Antônio. Também por conta da Ialorixá Simpliciana Basílio, da Encarnação, mais conhecida como Mãe Simpliciana de Ogum. Aí, olha só o que aconteceu. Mãe Simpliciana trabalhava muito, mas trabalhava demais para manter o seu ilê e toda a comunidade assistida pelo ilê. Ela vendia quitutes, porém, estava aí numa situação muito difícil, né? Não estava conseguindo manter tudo em perfeita ordem. Todas as manhãs, a Mãe Simpliciana pegava farinha e água para oferecer a Exu, pedindo que o dia fosse bom, fosse próspero, que não passasse assim por dificuldades. Entoava um antigo cântico ao galo e dava início à sua longa jornada de trabalho. Certa vez, Mãe Simpliciana, ao entrar na cozinha para novamente cumprir o seu ritual, se deparou com as latas de farinha vazias, havendo somente aquele pão de Ogum que estava ali. Diante do cenário desolador, Mãe Simpliciana, suplicou a Ogum que não lhe deixasse jamais faltar algo dentro de sua casa, que quando da realização da festa de Ogum, ela daria pães de lembrança aos fiéis, aos filhos da casa, aqueles que vierem no ilê. Com o passar dos dias, Mãe Simpliciana conseguia, ainda que de forma um tanto modesta, um tanto tímida, se estruturar financeiramente e conseguiu seguir o calendário religioso do Ilê Axé Oxumaré. Quando chegou a festa de Ogum, Mãe Simpliciana não se esqueceu da promessa que havia feito. No momento de grande dificuldade que ela passou, preparou uma cesta. Uma cesta com uma certa quantidade de pães para serem distribuídos. Mãe Simpliciana colocava os pães em saquinhos, amarrava lá com uma fitinha azul, toda ornamentada. E assim aconteceu no primeiro, no segundo ano da gestão de Mãe Simpliciana. No terceiro ano, havia conseguido até comprar um fogão para o terreiro. Mãe Simpliciana estava transbordando de alegria, de felicidade, estava muito contente, pois poderia fazer naquele ano o próprio pão. Ali mesmo, no Ilê. Olha que maravilha! Dessa forma, Mãe Simpliciana organizou tudo para que os pães fossem feitos de uma forma amorosa, harmoniosa, gostosa, fresquinhos, assados no terreiro, enfeitados ali mesmo e distribuídos aos devotos de Ogum. Porém, no dia da festa, durante o preparo dos pães, o gás acaba e ninguém conseguia achar um local que pudesse fornecer o gás. E assim, como seria assado os pães? Mãe Simpliciana, então,
entrou em tristeza. Toda aquela alegria agora já não existia mais. Mas, pouco antes do início da festa, finalmente conseguiram o gás. Mas mesmo assim, já era tarde demais. Não dava mais tempo de assar os pães, de colocar no saquinho, de enfeitar. Mas Mãe Simpliciana não ia deixar. Mãe Simpliciana, então, pediu que assassem os pães. Mas eles não seriam servidos na festa de Ogum, mas seriam sim servidos no café da manhã no dia seguinte. Sendo que ela não conseguiria fazer nenhum tipo de decoração, de lembrancinha naquele dia, nem entregar os pães. Muito desolada ela estava, porque não conseguiu manter a sua promessa. Mãe Simpliciana deu início à festa, um tanto triste, enquanto os pães estavam lá, à espera, assando lentamente, para serem distribuídos no dia seguinte. Quando o Pai Ogum foi sair do rum para o toque, para a dança, ele surpreendeu a todos. De forma inesperada, Pai Ogum entrou na cozinha, pegando os pães que ainda estavam sendo assados. Sendo que, como relatado, a falta de gás atrasou o preparo desses pães. Ogum pegou um balaio bem grande, enfeitou com mariô. Mariô, para quem não sabe, são folhas de dendezeiro. É usado para afastar as energias negativas. É muito comum nas vestimentas de Pai Ogum. Então, Pai Ogum pegou ali o mariô de suas vestimentas, colocando nele todos os pães que foram feitos. Emocionados, os filhos do Ilê, Axé Oxumaré, aclamaram a Ogum, aquele venerável orixá que Mãe Simpliciana tanto amava. E entrou com os pães no salão e começou a cantar e a dançar. Ogum de Mãe Simpliciana, então, começou a distribuir aqueles pães que tinham ficado deliciosos e lindos e decorados com a própria folha do mariô. Aquele pão não retratava as dificuldades passadas por Mãe Simpliciana, mas sim retrata até hoje a vitória obtida dela por meio da fé naquele poderoso orixá. Orixá que, mesmo com o seu perfil de lutador, de vencedor de grandes batalhas, teve a sensibilidade para ver a apreensão no coração de sua filha, tomando assim uma atitude que anos depois passou a ser replicada pelos descendentes, pelos filhos do Ilê, Axé Oxumaré. E de outras famílias também, tornando uma tradição e uma das mais bonitas, tradicionais festas deste Ilê. A bênção dos pães hoje, no terreiro, são realizadas pelos pretos velhos com a proteção do Senhor Ogum.
Os pães estão presentes na vida e na história do homem. Sempre, sempre marcam presença como forma de fartura, como forma de prosperidade. O pão é um alimento sacro que mata a fome do corpo físico e aquece o corpo espiritual. Os pães, por representar o mais antigo alimento já conhecido, preparado com as mãos do homem e com o fogo, são abençoados. Os pães estão presentes na mesa desde as primeiras refeições até a ceia, a nossa última refeição. Os pães matam a fome, sustentam o corpo físico e principalmente a fé, pois o Filho de Deus, com 5 pães, deu a de comer a 5.000 homens, difundindo assim a multiplicação dos pães. Nossas entidades de luz, nossos amados pretos velhos, que possam nos trazer esta multiplicação do pão da vida, da fé grandiosa em Deus, no Pai Olorum. Os pães abençoados pelos senhores amados pretos velhos devem ser mantidos nas latas de arroz ou de farinha, como já é tradicional, durante todo o ano, até a sua substituição. No próximo ano, substitui-se o pão. E aquele pão bento, aquele pão sagrado que ficou durante um ano nos acompanhando, não será de forma alguma desprezado ou jogado ao lixo. Ele deverá ser moído e transformado novamente em farinha, acrescentando e bentificando um delicioso bolo da sua preferência e servido aos membros da vossa família. Que em nossa mesa, meus irmãos, estejam sempre presentes a fartura dos alimentos, do corpo, a fartura do alimento da alma, e que em cada casa, que em cada lar, possamos sentir a presença e a luz do Mestre Deus, a luz divina, o sangue e o corpo de seu Filho. Que cada lar possa ser abençoado por nosso Pai Olorum. Meus irmãos, tenham muita fé, tenham muito amor, tenham seriedade na fé que compõe cada um de vocês. Assim como existe na nossa Umbanda. Afinal, Umbanda, religião séria para pessoas sérias. Muito obrigado, meus queridos. Nos vemos na próxima quinta-feira. Axé.